pública para a nova licitação dos ônibus da capital termina à meia-noite e até agora pouco mais de 1.600 passageiros deram sugestões à prefeitura. Levantamento do SP2 mostra que 25% das linhas devem ter mudanças. O Globo Cidade está de volta e traz números surpreendentes do crescimento da frota de veículos em cidades que ficam aqui a oeste da capital. Em Cotia e Carapicuíba, o número de carros nas ruas aumentou mais de 500% nos últimos 20 anos. A prefeitura da capital afastou o diretor do estádio do Pacaembu. O motivo foi o apagão, que paralisou por 50 minutos a partida entre Santos e Corinthians, ontem à noite. Agora, aqui no SPTV. Boa noite a todos. Vai terminar hoje a consulta pública sobre a nova licitação dos ônibus na capital. E o número de sugestões que a prefeitura recebeu da população até agora não representa nem 0,1% das viagens diárias. Pelo levantamento do SP2, 25% das linhas de ônibus que operam aqui na capital devem sofrer mudanças. Acompanhe os números aqui na nossa tela, que são estes. São Paulo tem hoje 1.337 linhas em operação. Na área noroeste, por exemplo, são 158 linhas, 52 serão alteradas. Depois nós temos a linha completa. Zona Oeste, por exemplo, 46 alterações. No Sul teremos o maior número de alterações, são 212 linhas, 53 serão modificadas. Temos depois a Zona Norte, a Zona Nordeste, a Zona Leste terá o menor número de alterações. Para 158 linhas, 16 serão mudadas. As mudanças vão incluir alteração de itinerários, de unificação de rotas. Mas a poucas horas do fim da consulta pública, a gente foi às ruas e não encontrou nenhum passageiro que sabia da reestruturação da rede. O Terminal Lapa fica numa das áreas que mais devem sentir as mudanças. 3 linhas que saem daqui devem ser alteradas. E isso foi uma surpresa para todos os passageiros que a gente encontrou hoje à tarde. Não sei, moça, realmente eu não sei. Não, porque essas coisas só chegam pra gente na última hora. Deveriam chegar até essa linha, por exemplo, e fazer esse tipo de pergunta para os passageiros, né? A consulta pública, que termina hoje à meia-noite, ficou aberta por pouco mais de 2 meses. Teve 33 audiências públicas e no restante do tempo recebeu colaborações pela internet. Os ônibus da capital fazem 9 milhões de viagens por dia. Mas com tantos passageiros, a prefeitura diz que só recebeu até agora 1.600 contribuições, a maior parte delas sobre o itinerário dos ônibus. Todas as linhas que existem hoje e quais devem ser modificadas estão no site da SPTrans, numa planilha. Mas as organizações sociais que acompanham o processo da nova licitação dizem que é impossível entender que tipo de alteração as linhas vão sofrer. É claro que está tudo lá disponível, mas nós não estamos falando do conjunto da informação disponível, nós estamos falando da qualidade da informação. Nem todo mundo consegue olhar mapas e planilhas e fazer uma leitura adequada. Com o novo sistema de transporte público na cidade, o número de ônibus deve diminuir em 7% e o de linhas em 11%. Mesmo assim, a prefeitura prometeu que a reestruturação vai aumentar a cobertura da rede e transportar mais passageiros, diminuindo o tempo de espera. Se nós fizermos linhas menores, com mais ônibus proporcionalmente ao tamanho da linha, nós vamos diminuir o intervalo e, principalmente, esses ônibus não estarão sujeitos aos engarrafamentos da cidade. A integração, nós vamos aumentar apenas em 4% a integração, de maneira que as pessoas vão perceber uma melhora de regularidade, pontualidade e tempo de viagem, sem aumentar sensivelmente o número de baldeações. A prefeitura reiterou que as mudanças vão ser feitas aos poucos e só começam depois de 6 meses da assinatura do contrato da licitação, que deve acontecer em julho. E a partir disso, serão 3 anos de implementação gradual. O projeto Globo Cidade está de volta para uma nova temporada. 2 equipes estão morando em cidades da região metropolitana para levar as notícias até você com mais agilidade. Olha só. Veja comigo aqui na tela.
Nós temos uma equipe responsável pela cobertura do ABC, as cidades estão aqui nesta lista, e uma outra equipe que vai acompanhar os acontecimentos nos municípios a oeste, na região metropolitana. Nesta área aqui, o trânsito é caótico. A população aumentou 30% nos últimos 20 anos. Mas no mesmo período, a quantidade de veículos emplacados em algumas cidades subiu mais de 500%. Faz 44 anos que a dona Benedita mora na mesma casa no Jardim Central, em Cotia. Ela viu tudo nessa rua mudar. A rua era um trilho, era barro quando chovia. Aqui era cerca, não era nem muro, era cerca. Meu Deus, que saudade daquele tempo. Essa Cotia já mudou muito. Para você ter noção, em 1997, o município tinha aí seus 130 mil habitantes. Em 20 anos, teve um salto de 80%. E agora o município tem mais ou menos 240 mil pessoas. Só que o maior avanço não foi de gente, não. Foi de veículos. Nesses mesmos 20 anos, a frota cresceu 521%. Se em 97 tinha um carro para mais ou menos 6 pessoas, hoje é 1 para menos de 2 habitantes. Foi então que a cidade pequena passou a ter congestionamentos de cidade grande. E com eles surgiram os problemas, como esse buraco na Avenida Benedito Isaac Pires. Tá atento, se você cair numa valeta daquela ali com a van, é complicado, é prejuízo, né? Já em Carapicuíba, a consequência é a peregrinação dos moradores. É tanto carro, mais tanto carro, que tem que sair muito antes de casa para chegar a tempo no compromisso. Como é que fica o trânsito se não pegar agora o ônibus? Ixi, sem condição de chegar no trabalho. Tem pouca opção para entrar e sair da cidade. Uma delas é o viaduto Vereador Jorge Julián. Lá em 1997, ele viu uma cidade menos populosa e com muito menos veículos. Nada a ver com a Carapicuíba de hoje, com quase 60 mil pessoas a mais e um crescimento de 600% na frota. Eu acho que o grande problema é essa ponte, né, que ela não suporta tantos carros. Nas cidades vizinhas, o crescimento também é assustador. Barueri tem 400% mais veículos do que há 20 anos. Em Osasco, o aumento da frota foi de 270%. Este professor da Unifesp do campus de Osasco diz que é necessário expandir as obras viárias, mas que essa não é a única solução. O principal mesmo é a ênfase, né, na utilização do transporte público, que deve envolver um esforço de articulação de todos os municípios da região. E quem mora nas regiões de Osasco, do ABC, pode participar do Globo Cidade. Mande o seu comentário, a sua sugestão pelo WhatsApp ou use a hashtag SP2 nas redes sociais. Depois de mais um dia de forte calor, teve temporal. Choveu em toda a capital. Eli, boa noite. Boa noite para você, Tramontina, e para todos. Choveu em toda a capital, principalmente na zona sul e também oeste, também no ABC. Teve arco-íris duplo, a gente vai ver aqui a imagem do Lucas Pecoraro, lá em Perdizes, zona oeste. Olha aqui, esse dá para ver bem, esse aqui está um pouco mais fraco, né? Mas quem viu disse que dava para ver muito bem, foi visto de vários pontos da cidade. Hoje não tem mais previsão de chuva, Tramontina. E amanhã? Bom, amanhã, sol de manhã, calorão aí de 30 graus à tarde, pancadas de chuva a partir da tarde que podem ser fortes. Por esse mapa a gente vê que vai ser uma semana de pouca chuva. E por aqui, ó, dá para ver que vai ser pouca chuva, mas com muito calor a semana toda, Tramontina. Obrigado, Eli. De nada, boa noite. Boa noite. Um caminhão carregado de peças de 20 carros foi apreendido hoje no limite entre a capital e Santo André. Parece uma encomenda a caminho do comprador. Dentro deste caminhão-baú, quase 20 carros praticamente completos e bem desmontados, de peças de lataria a caixas de câmbio, blocos de motor, eixos, tanques de combustível, revestimentos, até os tapetes de borracha. A polícia investigava uma quadrilha de tráfico de drogas, mas esbarrou em informações sobre um esquema de desmanche de veículos, ligado a uma facção criminosa que age em São Paulo e em outros estados. O caminhão tem placa de Londrina, Paraná. O destino da carga seria Goiânia, segundo uma nota fiscal que foi apresentada pelo motorista. Ele é de São Paulo, estava com a mulher. Os dois chegaram a ficar detidos, mas foram liberados, por falta de provas de que tudo isso é mesmo produto de roubo.
É o que os peritos tentam comprovar, fazendo a identificação das peças. O próprio caminhão parece irregular, com o chassi adulterado. E o chassi do caminhão está bem estranho, com suspeita forte de adulteração. O próximo passo é pedir uma segunda perícia, que chama exame metalográfico, onde vai ser tentado revelar o chassi desse veículo, né, do caminhão, e a numeração correta das peças que tem identificação. Como o Gaspar afirmou, o casal que estava no caminhão foi liberado pela polícia antes mesmo da chegada da perícia. A seguir, você vai ver que a polícia está procurando a quadrilha que roubou mais de 16 milhões de reais no aeroporto de Viracopos. E o trânsito, olha só a situação da Avenida Paulista. Agora a gente volta já já. Tem banda larga e tem banda... Voltamos com o SPTV, os desdobramentos da Operação Descarte da Polícia Federal. Nossos repórteres foram atrás das empresas citadas naquele esquema de lavagem de dinheiro denunciado por 2 doleiros investigados na Lava Jato. Avenida Ipiranga 978. É neste endereço que está sediada a empresa Viamar Transportes Internacionais Eireli. A Polícia Federal descobriu que a empresa do ramo de transportes movimentou 340 milhões de reais em 4 anos. Só que a investigação descobriu que os donos não tinham capacidade financeira para movimentar tanto dinheiro. A gente agora vai subir lá para ver se a empresa de fato existe. A empresa funciona, então? Não, funcionava. Ela saiu daqui faz tempo. Faz tempo quanto? Faz uns 3 anos. Não tinha funcionário, atividade, nada? Não. Também fomos atrás das pessoas que aparecem ou já apareceram como donas da empresa. Em Guarulhos, o número da casa nem existe. Já teve número 40 aqui? Aqui não, aqui foi sempre o 19 e agora o 65. E o que a Viamar tem a ver com a facção que age dentro e fora dos presídios brasileiros? E qual a relação entre uma operadora de turismo e Gustavo Arribas, chefe da agência oficial de espionagem da Argentina? A Polícia Federal diz que todos utilizaram uma rede de empresas fantasmas, mantidas pelo empresário mineiro Átila Reis Silva, principal alvo da Operação Descarte, deflagrada na semana passada para combater a lavagem de dinheiro. Os responsáveis por essa operação foram o doleiro Alberto Youssef e um associado dele, o Leonardo Meirelles, que estiveram aqui e confirmaram que, de fato, efetuaram essa transação. Em depoimento, Leonardo Meirelles disse que o empresário Átila pediu para que ele recebesse um cheque no valor de 550 mil reais, emitido pela empresa CVC Turismo.
Leonardo Meirelles também confirmou que efetuou 14 transferências bancárias para Gustavo Arribas, o chefe da agência oficial de espionagem da Argentina, no valor de $850 mil. Dentre os inúmeros recebimentos indevidos de valores detectados pela Receita Federal, 37 milhões de reais para o grupo CVC Turismo, referente a supostos serviços advocatícios, sem que fosse apresentado o devido comprovante da prestação de serviços. Segundo a Polícia Federal, sócios das empresas fantasmas confirmaram que recebiam valores mensais e, em troca, cediam o nome para serem usados por terceiros na administração das empresas. Nós não localizamos a empresa CVC Turismo. A assessoria de imprensa da CVC Brasil informou que a empresa mencionada nas investigações não faz e nunca fez parte da companhia. O empresário Átila Reis Silva disse que não teve acesso ao inquérito e que não vai se pronunciar. A Polícia Federal em Campinas abriu hoje um inquérito para investigar um roubo milionário que aconteceu ontem à noite no aeroporto de Viracopos. Bandidos levaram $5 milhões, mais ou menos 16 milhões de reais em dinheiro vivo. Pouco antes das 10 da noite, os assaltantes usaram uma caminhonete com adesivos da empresa de segurança de pista do aeroporto e roubaram o dinheiro que estava sendo transportado por uma empresa aérea. A carga foi carregada no aeroporto de Guarulhos, passou na escala em Viracopos e tinha como destino Zurique, na Suíça. A Polícia Técnica já fez a perícia no local e os investigadores estão ouvindo as testemunhas. Até agora, ninguém foi preso. E a polícia investiga se o mandante dos assassinatos de 2 chefes da facção criminosa no Ceará é um foragido da casa de detenção em São Paulo. Acompanhe na reportagem de César Galvão e Robinson Serântula. A polícia ainda tenta descobrir o verdadeiro papel desta mulher nas mortes de Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca. Maria Jussara da Conceição Ferreira Santos é moradora de Cubatão, no litoral. Nestas imagens divulgadas pelo Fantástico, é ela quem recepciona, no saguão de um hotel em Fortaleza, os homens que participaram da emboscada, a GG e Paca. Ela chegou 2 dias antes. Entre os executores está Wagner Ferreira da Silva, o cabelo duro. A polícia suspeita que Maria Jussara tem escolhido o lugar onde os chefes da quadrilha deveriam ser assassinados. A prisão dela foi decretada pela justiça e Maria Jussara sumiu. Todos os executores são da Baixada Santista. Os homens que aparecem nas imagens foram identificados por policiais do DEIC e nenhum foi preso. As polícias de São Paulo e do Ceará já têm um suspeito de encomendar as mortes de GG do Mangue e de Paca. É um homem fugitivo da antiga casa de detenção no Carandiru há quase 20 anos. Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como Fuminho, também é procurado pelas mortes no Ceará. A polícia diz que Fuminho passou a viver nas fronteiras do Brasil com países como Bolívia, Colômbia e Paraguai. Ele sempre teve uma participação relacionada ao tráfico de drogas, não vem frequentemente ao país, se mantendo na zona de fronteira, né, e de onde ele comanda o tráfico do que entra no país, né? A polícia também quer saber por que Cabelo Duro foi assassinado na porta de um hotel na zona leste da capital, uma semana depois de executar os chefes. A polícia disse também que Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, usa 4 identidades falsas diferentes para entrar no país. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer afastou hoje o diretor do Pacaembu, José Eduardo Gomes, por causa do apagão durante Santos e Corinthians. O apagão de ontem foi o 3º do ano e paralisou o jogo por 50 minutos. A torcida aproveitou a longa espera, dando um show na arquibancada com a luz dos celulares. Hoje, um relatório preliminar apontou que o apagão foi causado por uma falha na cabine primária, que é um equipamento do estádio que agora vai passar por uma análise detalhada. A Prefeitura também vai pedir à Eletropaulo que estude a instalação de um novo circuito elétrico na região do Pacaembu para evitar as costumeiras instabilidades em dia de jogo. Todo mundo sabe que o Pacaembu precisa de uma gigantesca reforma estrutural. A Prefeitura diz que agora todos os jogos no Pacaembu vão ser acompanhados por um engenheiro e pela Eletropaulo. Hoje, Palmeiras e São Caetano encerram a 10ª rodada do Paulistão e o Felipe Cury tem as informações ao vivo. Boa noite, Felipe.
Boa noite, Tramontina. 21 mil ingressos vendidos para essa partida entre Palmeiras e São Caetano. Como choveu bastante à tarde, os torcedores vão chegando aos poucos aqui à Arena. O gramado está um pouco castigado, a Arena recebeu 2 shows na semana passada, por conta da chuva também, mas em perfeitas condições para a bola rolar já já, 8h30 da noite, fechando a 10ª rodada do Campeonato Paulista. Palmeiras vem um pouco diferente para esse jogo de hoje, diante do São Caetano. O técnico Roger Machado já antecipou algumas modificações na equipe. Alejandro Guerra, o meia, hoje começa jogando como centroavante. Gustavo Scarpa, pela primeira vez titular nessa equipe do Palmeiras. Também o Palmeiras terá uma nova e inédita dupla de volantes. Roger fez um pouco de mistério, ainda não revelou como que será essa dupla de volantes. E o Praz assume o gol do Palmeiras, já que o Jailson está suspenso. Esse Palmeiras diferentão, Tramontina, para encarar o São Caetano já já, 8h30 da noite. Obrigado, Felipe. Bom trabalho. Uma última notícia. Bombeiros confirmaram agora há pouco que pelo menos 20 pessoas ficaram feridas, 5 delas em estado grave, num acidente envolvendo um ônibus e uma carreta. Foi no quilômetro 60 da Fernão Dias, em Mariporã. São as informações que nós temos neste momento deste acidente grave na Fernão Dias, região ali de Mariporã. Com muitas pessoas feridas, várias delas em estado grave. Assim termina o nosso SPTV. E as reportagens você pode rever no Globoplay. Está tudo lá.